Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Gálatas. E dessa feita, iremos expor os versículos 12 a 20, o relacionamento de Paulo com os Gálatas. Esse é o nosso tema dessa maravilhosa exposição. Estamos no capítulo 4, um capítulo maravilhoso dessa carta que é considerada pelos estudiosos, pelos grandes eruditos, tanto do passado como do presente, a carta da liberdade cristã. Paulo, ele é enfático em mostrar, assim também como na carta aos Romanos, a justificação pela fé, somente pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se você ainda não assistiu nenhuma exposição dessa série que nós iniciamos, assista e seja edificado. E assistindo, comente, deixe seus comentários, se você gostou, se você não gostou, você tem liberdade. Nosso canal aqui é um canal democrático, seu comentário não será removido. Pode ficar tranquilo, porque tem gente que recebe críticas e não gosta e remove a pessoa, remove o seu comentário. Aqui não, você tem liberdade, porque a partir do momento que você se expõe em uma rede social ou em um canal no YouTube, você está sujeito a elogios e a críticas. E a crítica faz parte. O que não faz parte é o desrespeito, mas a crítica faz parte. Então, assista às exposições e deixe aqui os seus comentários, o seu parecer. A última exposição que nós fizemos foi os versículos 8 a 11, aonde nós vimos aqui o apelo de Paulo. Nós vimos aqui a preocupação de Paulo em eles retornarem totalmente ao judaísmo, abandonando a graça, abandonando Cristo e pensando que a justificação e a salvação, não só pensando, mas praticando, pensando que a salvação estava na lei, estava na circuncisão, estava na guarda do calendário judaico, estava na guarda das festas, dos meses, tempos e anos, conforme fala o versículo 10. Eles estavam observando de maneira meticulosa, cuidadosa, esses preceitos, pensando que os preceitos, os princípios elementares da lei e daquilo que ela falava, eles pensavam que estavam sendo salvos, observando os ritos judaicos, as dietas alimentares judaicas. Não posso comer isso, não posso comer aquilo, tenho que guardar tal dia, tenho que guardar as festas, tenho que guardar o calendário. Fazendo isso eu serei salvo. Paulo fala que isso é loucura. Paulo fala que isso é negar fé, isso é apostatar, isso é cuspir na graça, isso é ultrajar a cruz de Cristo, isso é jogar pedra na cruz, isso é desprezar aquilo que ele fez. Então, você vê a preocupação do apóstolo. E no versículo 11, ele fala: receio que o meu trabalho, que a minha pregação aí, o tempo que eu passei por vocês, tenha sido em vão. Antes, os versículos de 1 a 7, né, ele fala da nossa filiação com Cristo. Ele fala que nós, sob a égide da lei, versículos de 1 a 3, éramos como uma criança que estava sob a tutela, a proteção de tutores e curadores. Porque o pai deixava o herdeiro, o menino, seu filho, sob tutores e curadores, administradores, para quando essa criança crescesse e chegasse à maturidade, à idade adulta, ela agora iria dispensar esses curadores, iria dispensar os servos, esses escravos que estavam cuidando dele, iria assumir de fato a herança. Nós éramos essas crianças, sob a égide da lei. Mas quando Cristo chegou, nós atingimos a maturidade. Nós agora não dependemos mais da lei para ser salvo, porque a lei não foi dada para salvar,
A lei foi dada para condenar. A lei foi dada para mostrar que somos pecadores e que necessitamos do pregador, ou melhor, do Salvador. Necessitamos do Salvador, necessitamos da justificação, necessitamos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, para você entender a graça, você tem que entender o Antigo Testamento. Muita gente despreza o Antigo Testamento, tá? E Paulo não condena o Antigo Testamento, a lei. O que Paulo condena aqui é o legalismo, é usar a lei, observar a lei para ser salvo. Não, a lei não salva, mas a lei mostra a salvação. A lei fala da salvação, a lei aponta para a cruz, a lei nos conduz a Cristo, nos leva à cruz, nos dá a lei, nos entrega a Cristo. A lei nos toma pela mão, ou nos tomou pela mão e nos levou até a cruz, falando: aqui está a sua salvação. É nesse homem, Cristo Jesus, o Messias, que vocês serão salvos, justificados, regenerados. É isso. E eles estavam retrocedendo. Como tem muita gente que retrocede, pensando que a fé, pensando que a salvação está em normas. Eu falei isso na última exposição. Estão em normas, em regras, em usos e costumes. E quantas denominações, que eu não vou citar nomes aqui, por questão de ética. Várias pessoas procuram essas denominações e seguem uma cartilha religiosa, dogmas religiosos. Mas lá não prega, ou não se prega, a justificação pela fé. Lá não se prega a salvação em Cristo Jesus. Lá não se prega que você está livre em Cristo. E liberdade não é para pecar. Não, porque a graça não é para você ter liberdade para pecar, mas a graça é o poder para vencer o pecado. E lá não é, esses lugares não são pregados essas verdades bíblicas, mas são pregados normas, regras, usos e costumes, aonde a pessoa pensa que cumprindo essas regras, cumprindo essa série de observações que aquela igreja ou o líder dessa igreja impõe, ela será salva. Isso é legalismo. E é sobre isso e contra todo tipo, toda forma de legalismo que a carta de Paulo aos Gálatas é contra. Por isso que é a carta da liberdade cristã. Nós somos livres em Cristo Jesus. E agora, os versículos 12 a 20, nós iremos fazer aqui a exposição. Paulo fala da sua relação com os Gálatas. É interessante que no livro de Atos, Lucas não cita isso. Lucas não cita a doença que Paulo tinha, tá? Não cita. E Lucas também não fala de muita coisa. Muita coisa aconteceu na vida de Paulo que nós não sabemos. Porque Lucas não relatou no livro de Atos e Paulo também não relatou nas suas cartas. Muitas coisas nós não sabemos que aconteceu nas suas viagens missionárias. Né? Paulo fala lá na segunda carta aos Coríntios, ali o capítulo 11, capítulo 12 também, que ele sofreu 4 naufrágios. Ou melhor, 3 naufrágios, né? 3 naufrágios. O livro de Atos praticamente fala de um. Fala de um. Então, muita coisa que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, nós não sabemos. E aqui, a carta de Paulo aos Gálatas é considerada a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Desde o capítulo 1, ele fala da sua conversão, ele fala aqui da sua estreita relação com o judaísmo, farisaísmo, antes de ser salvo, antes de aceitar e se converter a Cristo Jesus. E aqui no capítulo 4, os versículos 12 a 20, nós iremos ver, a partir de agora, ele vai falar da sua doença, que ele chegou lá, nas regiões da Galácia, doente, e os Gálatas receberam ele, não desprezaram ele, não menosprezaram ele por causa da doença. E John Stott fala, e outros estudiosos, que o espinho na carne de Paulo era essa doença, que Paulo não especifica muito, tá? Mas era uma doença física, e eu concordo. O espinho na carne era uma doença física que Paulo tinha. E a carta aos Gálatas é claro sobre isso. Então, quando você faz uma ponte, um paralelo, o capítulo 12
na segunda carta aos Coríntios, e o capítulo 4, a partir do versículo 12 de Gálatas, você percebe que há uma similaridade. Esse espinho na carne era uma doença física. Essa é a minha posição. Essa é a posição de John Stott e de grandes eruditos. Tá? Então não estou sozinho nessa. E vamos agora para essa exposição. É interessante que nós iremos dividir essa exposição em algumas subdivisões. Rapidamente aqui, nós iremos ver. Primeira subdivisão está no versículo 12, que é o apelo de Paulo. Depois, dos versículos 12, parte B, até o versículo 16, nós iremos ver a atitude dos Gálatas para com Paulo, o amor deles para com Paulo. E dos versículos 17 a 20, a atitude de Paulo para com os Gálatas. Então vamos para a primeira subdivisão, o versículo 12, o apelo do apóstolo Paulo, quando Paulo fala assim, depois de ele falar, no versículo 11, do receio dele, da tristeza dele, em pensar que o trabalho que ele tinha realizado ali, missionário, evangelizando, pregando, discipulando eles, tenha sido em vão. Paulo fala no versículo 12, seja como eu sou, porque também eu sou como vocês, isto é, o que lhe peço, irmãos, vocês não me ofenderam em nada. Mas a parte A do versículo 12 diz assim, sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. E o que Paulo quer dizer com isso? E o que Paulo fala com isso? Paulo agora aqui ele faz o seu apelo rogando-lhes que sejam como ele, isto é, que deixem a lei como ele fizera, para achar aceitação em Deus. Liberdade e vida só podem ser encontradas em Cristo, não na lei, porque a lei aponta para Cristo. Voltar à observância da lei é regressão, é abandonar a graça, é abandonar Cristo. Paulo ansiava que eles pudessem ser libertos dos falsos ensinamentos e desfrutar completamente da liberdade que está em Cristo. Sejais como eu, livres da lei, como meio de salvação, tendo para ela morrido em Cristo, conforme ele fala lá no capítulo 2, versículos 15 e 16. E firmes na liberdade que está em Cristo. Eu sou como vós. Significa que Paulo se tornara igual a eles em procurar salvação somente em Cristo, como se ele fosse um gentio. Ele tinha saído da sua escravidão, a escravidão da lei, e achou suas necessidades supridas em Cristo Jesus. Estava completamente livre da lei. Que tolice eles se colocarem debaixo dela. Então é isso que significa a parte A do versículo 12, que eu acabei de ler aqui. Acabei de ler o maravilhoso comentário Hit do Novo Testamento. O comentarista aqui da carta aos Gálatas, ele cita, né? Explicando o versículo 12. Então é isso que significa, que eu acabei de ler. Seja como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. E a parte B do versículo 12, né? E aí nós seguimos, já vamos para a segunda subdivisão, a parte B do versículo 12, e nós vamos até o versículo 16, que é a atitude dos Gálatas para com Paulo, tá? Olha o versículo 12, parte B, quando Paulo fala, vocês não me ofenderam em nada. Vocês não me ofenderam em nada. A expressão, também outras traduções trazem, né? Nenhum mal me fizestes. Outras traduções. A minha tradução aqui, que eu estou usando nessa exposição, é a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. As outras traduções trazem nenhum mal me fizestes. Essa expressão deve ser ligada aos versículos 13 e 15. Os versículos 13 a 15. Como o tempo verbal confirma, apontando a uma ocasião no passado. Tá?
Então, a força da linguagem de Paulo, nos versículos anteriores, poderia ter dado a impressão de uma mágoa pessoal. Por isso que Paulo fala, nenhum mal me fizestes. Tá? Nenhum mal me fizestes. Eu estou chamando a atenção de vocês, como um pastor, como um pai de vocês. Vocês são meus filhos espirituais. Eu gerei vocês. Por isso a preocupação, e é por isso que eu estou sendo duro com vocês. Traduzindo aqui a expressão de Paulo. Então, você vê aqui que a força da linguagem de Paulo nos versículos anteriores poderia ter dado a impressão de uma mágoa pessoal. E Paulo, reconhecendo isto, se apressa a assegurá-los de que este não é o caso. Pelo contrário, a acolhida que lhe deram, a acolhida que lhe deram, fez seu devedor. Sua linguagem era o resultado não de mágoa pessoal, mas de amor por eles. Pois ele ficou alarmado diante do seu desvio do verdadeiro evangelho. Ele sentiu, sim, eles terem dado as costas a ele para seguir os falsos mestres, os falsos ensinadores ali na Galácia. Mas isto não era prejuízo deles. É um golpe ao verdadeiro evangelho. Mas isto era prejuízo. Era para prejuízo deles. É um golpe ao verdadeiro evangelho. Essa é a preocupação de Paulo. Essa era a preocupação de Paulo. E os versículos 13 a 16, né, você vê aqui como Paulo foi recebido ali, o amor dos Gálatas para com Paulo, quando Paulo chegou para pregar o evangelho. Ó, versículo 13 a 16. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então, você vê no livro de Atos que Lucas não menciona nada sobre isso. Nada. Tá? Se Paulo não citasse isso na carta aos Gálatas, uma doença física, né, nós jamais saberíamos. Por isso que Gálatas é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo, onde ele abre o coração, onde ele rasga o coração. Então você vê o amor de Paulo aqui para com os Gálatas e o amor dos Gálatas para com Paulo quando ele chegou na região da Galácia. E ele chegou doente lá. Ele parou ali para se cuidar. E nós veremos daqui a pouco, né, o que os estudiosos falam sobre isso. Que doença era essa? Daqui a pouco. E vocês sabem que eu lhes anunciei, lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Olha só. Pelo contrário, me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Pergunta Paulo no versículo 15. Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Olha só a pergunta que Paulo termina aqui, essa segunda parte, né? Ou essa segunda subdivisão. Será que, por dizer a verdade, confrontá-los, me tornei inimigo de vocês? Interessante. E aqui nós temos algumas observações maravilhosas. Primeira coisa que vem à sua cabeça. Que enfermidade era essa? Tá? Eu poderia citar aqui uma gama de estudiosos das pesquisas que eu fiz. Mas, para não ficar muito cansativo para vocês, os estudiosos falam que Paulo, a região da Galácia ali, era uma região pantanosa. Tá? E tinha vários incidentes de malária. E Paulo contraiu ali uma malária, tá? Uma doença, que segundo os estudiosos, tá? Dava uma dor de cabeça, que a pessoa tinha loucuras, ou melhor, a pessoa tinha alucinações, viam coisas, ficavam totalmente desnorteados, desorientados. Era como se fosse passar um ferro quente na cabeça. Era a mesma coisa que passar um ferro quente
em cima do cérebro da pessoa. Possivelmente, Paulo contraiu essa malária, e ele tinha uma dor de cabeça alucinante. E não só a dor de cabeça, mas afetava todo o seu organismo. Afetava o seu estômago, afetava os seus pulmões, afetava os seus rins. Todo o seu corpo foi prejudicado por essa doença, por essa malária. E afetou também a sua visão. Paulo tinha problema de visão. Paulo tinha um sério problema, um sério problema de visão. E John Stott, eu gostaria de citar ele aqui, ele vai falar sobre isso, né? Quando ele faz um link do capítulo 12 e o versículo 7 da segunda carta aos Coríntios, que Paulo fala do espinho na carne. Esse espinho na carne para John Stott, e não só para John Stott, para outros grandes exegetas, grandes estudiosos sobre Paulo e a vida de Paulo, eles fazem esse link, que esse espinho na carne era essa enfermidade, que possivelmente Paulo contraiu aqui, na região da Galácia. Essa malária que eu falei para vocês. E é interessante que Stott diz assim: não sabemos ao certo o que ele se referia ao falar dessa doença. Que Paulo chegou doente lá para pregar. Lucas nada diz em Atos acerca de alguma enfermidade que tenha sido a causa da visita de Paulo à cidade da Galácia. Então, se Paulo não falasse sobre isso aqui no capítulo 4, a gente não ia saber nunca. Porque Lucas não cita nada em Atos, não fala nada em Atos dessa enfermidade. Por isso que o relato de Paulo aqui, no capítulo 4, o relato pessoal dele é importante. Mas, presumivelmente, diz Stott, se não foi uma crise de alguma condição crônica, ele teria apanhado uma infecção a caminho da Galácia. Possivelmente uma malária, como eu falei para vocês, porque a região ali era pantanosa. A qual fez ele ficar ali, parar ali. Provavelmente essa enfermidade, seja qual for, diz Stott, é o mesmo espinho de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que também era na carne, era uma doença. Isto é, no seu corpo. Aí, ele fala aqui, usando a palavra grega, né? Que é a palavra asteneia, uma fraqueza ou uma enfermidade física que Paulo tinha. Algumas pessoas acham que Paulo apanhou a malária, como eu falei para vocês, nos pântanos infestados de mosquitos no litoral da Panfilha, na ocasião em que João Marcos perdeu a coragem e voltou para casa. Atos capítulo 13, versículo 13. Neste caso, diz Stott, é natural que tivesse se dirigido para o norte, subindo para o revigorante planalto montanhoso da Galácia. Mas quando chegou à Galácia, estava tomado por uma grande febre, estava fraco, estava cadavérico, estava quase morrendo o apóstolo Paulo. Quase morre. Seja qual for a doença, tinha evidentemente sintomas desagradáveis. Porque Paulo cita aqui, a minha doença, a minha enfermidade na carne, física, né, fez vocês se aproximar de mim. Vocês não me desprezaram. Vocês cuidaram de mim como se fosse um anjo de Deus, ou como o próprio Cristo. Então, essa doença de Paulo aqui tinha sintomas desagradáveis e repugnantes. Aí os estudiosos falam que Paulo, por causa dessa malária, tinha alucinações. Paulo ficava desorientado, falava coisa por coisa. Isso incomodava ele. Isso deixava ele constrangido. Por isso que lá, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, onde ele ora 3 vezes, Senhor, tira de mim esse espinho. Tira de mim esse espinho. Tira de mim essa doença, essa enfermidade. Deus fala, não vou tirar não, Paulo. A minha graça te basta. E lá no capítulo 12, tá, fica claro que foi Deus que colocou. Para quê? Para Paulo não se ensoberbecer. Para Paulo não ficar arrogante. Porque Paulo, ele recebeu revelações de Deus, como eu falei. Não só como eu falei, né? Mas o que Paulo mesmo fala, que ele recebeu o evangelho dele por revelação. Ele foi ao céu e ele viu coisas inefáveis que a um homem não é lícito falar.
depois dessa grande experiência que ele teve, indo ao céu, Deus coloca essa doença, esse espinho na carne. É o que dá a entender. E doía, tá? Para Paulo não se orgulhar, para Paulo não empinar o nariz. Então, essa doença foi dada, foi colocada, tá? Para ele não ensoberbecer. Era um propósito. Você não vai ficar soberbo porque você não é nada. Você é um pecador, miserável, desgraçado. Então, eu concordo com Stott que a doença ou espinho na carne era essa, ou era uma enfermidade que trazia, tá, sintomas desagradáveis e repugnantes, que parece, diz Stott aqui, que essa doença, né, desfigurava Paulo de alguma forma. Além disso, se lermos o versículo 15 no seu contexto, parece que a enfermidade lhe afetou a visão, de modo que, se fosse possível, os Gálatas teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a ele. E realmente temos outra evidência no Novo Testamento que dá a entender que Paulo devia sofrer de alguma doença nos olhos, conforme ali em Atos capítulo 23, não dá para ler aqui, versículos de 1 a 5. Lê aí, Atos 23, versículo de 1 a 5, que Paulo está ali defendendo, ele vai se defender quando ele chega ali perante as autoridades judaicas, os fariseus, os saduceus. Paulo ele não estava vendo direito. Paulo estava enxergando. Olha só dar uma palhinha para vocês aqui. Atos 23, Paulo tinha um problema de visão. Alguns falam que ele tinha miopia, né, mas só especulação. Mas que ele tinha um problema de visão, isso é claro, né? Conforme aqui o capítulo 4, versículo 15. E olha só o versículo 23, capítulo 23 de Atos, versos de 1 a 5. Eu estou lendo aqui na NAA, tá? Paulo, Atos 23, versos de 1 a 5. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse à corte ali judaica, né? Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus há de ferir você. Deus há de ferir você. Parede branqueada. Olha o que Paulo fala, parede branqueada. Paulo estava vendo meio embaçado. Paulo não viu quem bateu. Ele vinha tudo embaçado, não conseguia enxergar direito. Por isso que ele fala aqui, ó, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei e contra a lei ordena que eu seja agredido? E os que estavam ali perguntaram a Paulo, você está insultando o sumo sacerdote de Deus? E Paulo respondeu, eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não fale mal de alguma autoridade do seu povo. Enfim, então Paulo, ele enxergava bem embaçado, ele não conseguia ver direito. E Stott também fala, é interessante, não só Stott, mas outros comentaristas que eu consultei aqui, se você ler Gálatas capítulo 6, versículo 11, Paulo ele escreve com o seu próprio punho no final da carta. É interessante, por isso que Paulo ele contratava um amanuense para escrever suas cartas, na sua maioria, porque ele não enxergava direito, ele não via direito. Então essa doença afetou também os olhos de Paulo, a visão de Paulo. Olha o capítulo 6, versículo 11. Vejam, capítulo 6, versículo 11 de Gálatas. Vejam com que letras grandes escrevi. Escrevi a vocês de próprio punho. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Então, Paulo, para enxergar direito, ele foi escrever. Ele escreveu com letras grandes, porque ele não conseguia, tá, enxergar direito, ver direito. Então, essa doença, essa malária que ele contraiu, que desfigurava o seu corpo, tinha sintomas desagradáveis, afetou a sua visão. Nós vimos lá no capítulo 23, versículos de 1 a 5, do livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo via, né, tudo embaçado. E aqui, do versículo 11 do capítulo 6, Paulo escreve com grandes letras, né, a sua saudação do próprio punho para os irmãos ali da Galácia. Por isso que ele contratava
alguém para escrever. E ele ditava a carta, porque ele não chegava direito. Então, nós vemos aqui um amor dos Gálatas por Paulo, pelo seu pastor, que o pastoreou, que liderou, que abriu ali igrejas, que abriu comunidades. E Paulo chega ali doente, Paulo chega ali acamado, Paulo chega ali derrubado, Paulo chega ali quase morto. Então, tudo isso, a fraqueza e o desfiguramento de Paulo foi uma grande provação para os Gálatas. E o versículo 14 está certo quando diz: essa doença vos foi uma tentação. Tá? Isto é, o meu estado de saúde foi uma dura prova para vocês, porque vocês tinham que ter atenção dobrada acerca de mim. Os Gálatas foram tentados a desprezar e rejeitar Paulo, a tratá-lo com que e rejeitar Paulo, a tratá-lo, tá, de uma maneira totalmente diferente e desdenhosa, zoando Paulo, tá? E até mesmo com uma visível aversão a ele. Mas diz Paulo: vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Em vez de rejeitá-lo, eles o receberam. Olha só, na verdade, prossegue ele: antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo. Esta aqui é uma expressão maravilhosa e extraordinária. É outra indicação clara de que Paulo tinha consciência de sua autoridade apostólica. Ele não vê qualquer incongruência em ser recebido pelos Gálatas como se fosse um dos anjos de Deus, ou como se fosse o próprio Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Ele não repreende os Gálatas aqui por essa exagerada deferência para com ele, como fez quando a multidão tentou adorá-lo em Listra, uma das cidades da Galácia, que está lá no capítulo 14, versículos 8 a 18, de Atos dos Apóstolos. Nessa ocasião, depois que Paulo curou um homem aleijado de nascimento, a multidão pagã gritou: os deuses em forma de homens baixaram até nós. O sacerdote e o povo tentaram sacrificar tolos a Paulo e Barnabé, mas estes o repreenderam e impediram a manifestação. Aqui, entretanto, Paulo não repreende os Gálatas por recebê-lo como se fosse o anjo de Deus ou o Cristo de Deus, embora pessoalmente soubesse que era apenas um pecador igual a eles. Na verdade, o principal dos pecadores, conforme ele fala na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Oficialmente era um apóstolo de Jesus Cristo, investido da autoridade de Cristo, enviado em uma missão por Cristo. Portanto, eles tinham razão em recebê-lo como um anjo de Deus, já que eram dos mensageiros de Deus, e como o próprio Cristo Jesus, uma vez que viera a eles com a autoridade de Cristo e com a mensagem de Cristo. Os apóstolos de Cristo eram seus delegados pessoais. Quanto a estes, dizia-se naquele tempo que o enviado por uma pessoa é a própria pessoa. O próprio Cristo já previra isto, quando ao enviar os apóstolos, lhes dissera: quem vos recebe, a mim me recebe. A quem me recebe, recebe aquele que enviou. Mateus capítulo 10, versículo 40. Assim, ao receber o apóstolo Paulo, os Gálatas certamente receberam-no como a Cristo, pois reconheceram nele um apóstolo ou delegado de Cristo. Mas isso foi no passado. Isso foi na primeira visita, quando Paulo anunciou com alegria, eles receberam a fé, foram justificados. Mas essa situação tinha mudado, porque depois que Paulo saiu, depois que Paulo foi embora, pregar o evangelho em outras cidades, em outras nações pelo mundo, chegaram os falsos mestres, chegaram os falsos profetas, chegaram os falsos pregadores, que são chamados de judaizantes, que queriam mesclar a fé em Cristo Jesus com a lei. Então, eles chegaram lá e falaram: olha, Paulo é um mentiroso, Paulo é um falso apóstolo, Paulo, ele não está de acordo. Os apóstolos de Jerusalém, Pedro, João,
Tiago, os 12, não está de acordo, ou não estão de acordo com a mensagem de Paulo. A mensagem de Paulo é uma, a mensagem deles é outra. Começaram a mentir sobre Paulo. Começaram a ofender o ministério de Paulo. Começaram a ofender o apostolado de Paulo. Começaram a desdenhar do seu evangelho, da sua mensagem, e distorcer. E eles, esses falsos mestres judaizantes, começaram a dizer, olha, Paulo pregou 50%. Para vocês serem salvos de fato, vocês têm que crer em Jesus, mas vocês têm que circuncidar. Tem que praticar a circuncisão. Vocês têm que guardar toda a lei de Moisés. Vocês têm que guardar o calendário judaico. Vocês têm que guardar a dieta judaica. Vocês têm que guardar as festas judaicas. Se vocês não fizerem isso, vocês não serão salvos. Então, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos pregadores começaram a pastorear aquele povo. E eles começaram a se deixarem escravizar ou escravizarem por essas mensagens, essas heresias que os falsos mestres estavam pregando. E começaram a abandonar Paulo. Esqueceram de Paulo totalmente. É por isso que Paulo fala aqui, no versículo 15, quando ele faz a pergunta para eles: o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? O que aconteceu com essa felicidade em Cristo que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Como eu falei para vocês, a doença de Paulo, a enfermidade física, afetava a sua visão. Aconteceu o que com vocês? Versículo 16. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Eu sou agora inimigo? Vocês me receberam tão bem. Vocês cuidaram de mim, na minha enfermidade, quando me deixava desfigurado. Eu fui uma prova para vocês, mas vocês não desdenharam. Vocês não zoaram. Vocês não foram indiferentes. Me trataram tão bem e eu anunciei o evangelho, preguei, fundei aí as igrejas. Eu sou o pai de vocês, espiritual. Vocês são meus filhos espirituais na fé. Eu gerei vocês no evangelho. Eu anunciei vocês o evangelho. Eu anunciei Cristo, conforme lá no capítulo 3, versículos de 1 a 5. Vocês viram Cristo crucificado perante os olhos de vocês. Eu preguei para vocês o que aconteceu com vocês. Por que vocês retrocederam? Por que vocês voltaram? E aqui você vê o apelo pessoal de Paulo, o apelo pastoral. Porque o verdadeiro pastor se preocupa. O verdadeiro pastor chama atenção. O verdadeiro pastor puxa a orelha. O verdadeiro pastor corrige. O verdadeiro pastor quer as suas ovelhas no caminho certo. Seguindo no caminho certo. Olhando para frente. O verdadeiro pastor não se alegra quando as suas ovelhas retrocedem. Não se alegra quando as suas ovelhas olham para trás. Não se alegra quando suas ovelhas ficam a par e à mercê dos lobos devoradores, dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos pregadores. E quantas pessoas hoje esqueceram seus líderes espirituais que anunciaram o evangelho, que pregaram, que gastaram tempo, quem sabe até doentes, como Paulo ficou também, aqui na região da Galácia. Missionários que doaram a sua vida e depois da sua partida chegaram lá igrejas, denominações com outro evangelho, e as pessoas que foram evangelizadas por esses homens de Deus foram esquecidos e eles abraçaram esses falsos mestres, esses falsos pastores, abraçaram aquilo que eles pregaram e esqueceram da fé em Cristo Jesus, retrocederam e hoje estão escravizados em normas, em regras, em conceitos humanos que são fracos e pobres e não podem salvá-los. Então veja a preocupação pastoral. É isso que esse texto nos ensina. Que o pastor verdadeiro se preocupa com as ovelhas. Que o pastor verdadeiro se preocupa com a doutrina correta. Se preocupa com a pregação do evangelho. Se preocupa com a graça de Deus, com a justificação pela fé em Cristo Jesus. O que aconteceu com vocês? O que aconteceu com você, meu irmão?
Quem sabe ouviu o evangelho, alguém te pastoreou, alguém pregou, alguém te ensinou, alguém te discipulou. E quem sabe você tem retrocedido, ouvindo outros pregadores, outros falsos profetas que chegaram com a outra mensagem. E você esqueceu daquilo que os pastores, ou aquele que discipulou você, que te ensinou no evangelho. E você abandonou aquilo que ele ensinou para você, que foi verdadeiro, que foi genuíno. E você está dando ouvido, ou deu ouvidos a esses falsos profetas, a esses falsos apóstolos, a esses falsos pregadores, que só pensam em dinheiro, que são mercenários. O que aconteceu com você? Volte para o evangelho, volte para a verdadeira fé em Cristo Jesus. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Diz o apóstolo Paulo, no versículo 16. Porque quem ama, fala a verdade. Quem ama, confronta. Quem ama, chega junto. Quem ama, não concorda com a mentira. Quem ama, não concorda com o erro. Quem ama, não passa a mão na cabeça. Quem ama, fala a verdade. E a última subdivisão está nos versículos 17 a 20, que é a atitude de Paulo para com os Gálatas. Nós vimos aqui os versículos 16, parte B, ou melhor, os versículos 12, parte B, até o versículo 16, a atitude dos Gálatas para com Paulo. E os versículos 17 a 20 agora é a atitude de Paulo para com os Gálatas. Repetindo, nós vimos a atitude dos Gálatas para com Paulo, o acolhendo, e veremos agora, dos versículos 17 a 20, a atitude de Paulo para com eles. Olha só os versículos 17 a 20. Esses que se mostram os falsos pregadores, os judaizantes aí, que estão ensinando vocês um outro evangelho, deturpando a minha palavra, deturpando o meu evangelho, criticando o meu apostolado. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Eles querem que vocês não tenham mais contato comigo. Eles querem se apegar a vocês, mas eles não são sinceros. Que além de apartar vocês de mim, eles querem apartar vocês do autêntico e verdadeiro, do genuíno evangelho que eu preguei para vocês quando estive aí. Eu anunciei a vocês quando estive aí. Eu sou o pai espiritual de vocês. Vocês são meus filhos espirituais. Eles não são zelosos. Eles são mentirosos. Eles são falsos. Eles são hipócritas. Eles são falsos pregadores. São falsos tutores. São falsos apóstolos. Eles não são sinceros. Eles querem afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Olha o versículo 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês. Meus filhos, versículo 19, para quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, ou em vocês. Versículo 20, bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês, e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo, estou abismado, estou chocado com vocês. Olha só, versículo 20. Bem que eu gostaria de estar aí com vocês, mas não falar dessa forma, dura, porque eu amo vocês. Eu estou assim sendo duro, intransigente, radical, porque eu amo vocês. Eu quero que vocês voltem ao evangelho que vocês ouviram. Eu quero que vocês voltem, retornem ao evangelho que vocês receberam da minha parte, com alegria, com felicidade, com a liberdade em Cristo Jesus. Então eu gostaria de estar aí com vocês para falar em outro tom, para falar de uma outra maneira, porque eu estou perplexo, estou abismado, estou chocado, estou boquiaberto com o retrocesso de vocês, em retornar e abraçar as ideias desses falsos mestres aí, desses judaizantes, que querem conduzir vocês à escravidão da lei,
que estão escravizando vocês. Pelo amor de Deus, abram os olhos. Comparem a mensagem minha, que eu preguei para vocês, e a mensagem deles. Façam uma comparação e vejam a incoerência, a incongruência que vocês estão caindo. E é interessante que Paulo fala aqui, usa a metáfora, tá, da mulher grávida. O versículo 19, que o amor de Paulo, ele chama meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto. Por que Paulo usa essa expressão, por que de novo? Porque devido ao avanço dos falsos mestres, dos judaizantes lá, ganhando a confiança dos gálatas, trazendo eles para Moisés, para a lei, falando que a fé em Cristo não era suficiente, Paulo, ele está sentindo, ele faz uma comparação com a mulher grávida. Eu estou sentindo aqui contrações, eu estou sofrendo, como uma mulher grávida sofre quando vai dar à luz a um filho. Eu estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja gerado, seja formado em vós, até que vocês coloquem na cabeça, né, que vocês, de uma vez por todas, entendam que a justificação é pela fé, que a justificação não está em Moisés, que a justificação não está na circuncisão, que a justificação não está na guarda do sábado, que a justificação não está em guardar calendários, em guardar meses, em guardar dias, em guardar anos, em guardar dieta judaica, em praticar essa série de coisas, essa cartilha que a lei diz, conforme ele fala no versículo 10. Pelo amor de Deus, eu quero que Cristo seja gerado, seja formado em vocês, a mente de Cristo, e vocês parem com essa loucura. Eu estou sofrendo como uma mulher sofre quando vai dar à luz. Eu estou aqui angustiado, eu estou aqui aflito, porque eu não posso estar aí com vocês. Eu não posso, de novo, estar aí com vocês para confrontar essa cambada de falsos profetas, essa cambada de pregadores, essa cambada de falsos apóstolos que estão tentando apartar vocês de mim, conforme diz o versículo 17, que estão tentando separar vocês do meu evangelho e do amor que eu tenho por vocês. Vocês são meus filhos espirituais. Isso ninguém pode tirar. Eu que anunciei para vocês o evangelho, eu que preguei para vocês o evangelho. Então eu estou sofrendo para que Cristo seja formado, seja gerado. Aqui você vê o valor do discipulado, querido. O discipulado custa caro. Discipulado custa tempo. Discipulado é lágrimas, é labor, é dor. Em você, imagine você se doar por uma pessoa, por um grupo, por uma igreja. Trabalhar doamente, sincero, orando, jejuando, lendo a Escritura, estudando, expondo a palavra, e de repente você vê o povo, a igreja, um irmão, uma irmã, uma família se desviar, se desbandar, falar mal de você, criticar você. Você passou tanto tempo se dedicando e você se sente traído. Você se sente totalmente sem forças. Fala, meu Deus, eu me dediquei tanto tempo a essa igreja. Eu me dediquei tanto tempo a essa família. Eu me dediquei tanto tempo a essa pessoa. E parece que foi em vão. Mas Paulo fala, eu não vou desistir. Eu não vou desistir até que Cristo seja gerado, seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com você, ou com vocês, em falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Olha que palavra pastoral. Então nós vimos aqui o valor do discipulado, custa caro, é lágrimas. Nós vimos aqui o amor de um pastor para com a sua igreja. Nós vimos aqui o amor da igreja, dos irmãos, para com o seu pastor. Nós vimos aqui o desprezo que os seus filhos espirituais, as suas ovelhas, estavam tendo agora com ele, para com ele, devido à força e à pregação dos falsos mestres. Os falsos mestres, os falsos pastores,
os falsos pregadores, os falsos apóstolos, tem que ser combatido. Tem que falar mesmo, tem que citar nome, tem que bater de frente. Nós temos que defender o Evangelho. Nós temos que defender a cruz de Cristo. Assim como Paulo defendeu, como um autêntico apóstolo, como um autêntico pastor, como um autêntico ensinador, como um autêntico pregador, nós temos que fazer o mesmo. Nós temos que discipular, nós temos que ensinar, nós temos que pregar, nós temos que amar, nós temos que estender a mão da graça. Nós não podemos retroceder na defesa do Evangelho. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui o seu like, deixe aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.